Ministério exclusivo para a Cultura não garantiria recursos para a área, diz ministro. O ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, justificou o fim do Ministério da Cultura, alegando que a existência de um ministério exclusivo para a área não seria garantia de recursos para ela. A declaração foi feita nesta quarta-feira, dia 18, durante uma entrevista coletiva realizada no Palácio do Planalto para apresentar um novo secretário nacional de Cultura, Marcelo Calheiro. O fato é que um ministério que cuida da cultura não garante naturalmente recursos que possam ser alocados na área da cultura, afirmou. A extinção do Ministério da Cultura pelo atual governo Temer e sua subordinação ao Ministério da Educação tem sido alvo de críticas de diversas entidades, artistas e até mesmo de políticos aliados ao presidente interino Michel Temer, como o ex-presidente José Sarney, do PMDB, criador da pasta. O líder do governo Temer é alvo da Lava Jato, suspeito de tentativa de assassinato e réu em 3 ações no STF. Escolhido por Michel Temer para liderar a sua base parlamentar na Câmara, o deputado federal André Moura, do PSC Sergipe, é réu em 3 ações penais no Supremo Tribunal Federal, sob a acusação de desviar dinheiro público e é investigado em pelo menos 3 outros inquéritos, entre eles por suposta participação em tentativa de homicídio e no esquema de corrupção da Petrobras. O deputado também já foi condenado em Sergipe por improbidade administrativa. O nome de Moura foi bancado pelo chamado Centrão da Câmara e pelo deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB Rio de Janeiro, de quem Moura é uma espécie de braço direito. A equipe de Temer demite garçom símbolo do Planalto, acusado de ser petista. A caça às bruxas no 3º andar do Palácio do Planalto não poupou ninguém, nem mesmo o garçom que servia a presidência havia quase 8 anos. José Catalão, tido como um funcionário mais querido entre palacianos, foi demitido pela equipe de Temer sob a acusação de ser petista, relataram servidores. Catalão não tem vínculo partidário e se orgulhava de ter servido Temer em várias ocasiões. Temer deve procurar Lula depois que Senado admitir processo de impeachment de Dilma. Michel Temer deve procurar Lula tão logo o Senado admita o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Em conversas reservadas, o vice tem dito que a contribuição do PT seria de extrema importância para garantir estabilidade a um novo governo. Na avaliação do PMDB, o petista é fundamental para segurar a pressão das ruas. Lula sabe que terá dificuldade para se posicionar contra a agenda econômica de Temer. Afinal, Henrique Meirelles era seu nome para a Fazenda há tempos. É consenso do PT que o partido será cobrado se o Congresso votar contra medidas que resgatem a economia brasileira da UTI. Não se pode mais dividir a sociedade entre nós e eles, diz o interlocutor do vice. José Dirceu é condenado a 23 anos de prisão na Lava Jato. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, foi condenado a 23 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva, pertinência, participação à organização criminosa e lavagem de dinheiro por seu envolvimento no esquema investigado pela Operação Lava Jato. A sentença do juiz federal Sérgio Moro foi divulgada na manhã desta quarta-feira, dia 18. Foram condenados ainda outras 10 pessoas, incluindo o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Dirceu, que também já havia sido julgado por seu envolvimento no esquema do mensalão, foi condenado pelo recebimento de propina paga pela empreiteira Engevix e por dissimulação e ocultação de bens provenientes do pagamento de propina. Desde o início do processo, a defesa de Dirceu nega as irregularidades atribuídas a ele. Foi simples e funcionou, diz Kleber Mendonça sobre protesto em Cannes. Não queria nada barulhento e que soasse inadequado. Foi um ato simples e que funcionou. Fiquei tocado, disse o diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho sobre a repercussão do ato anti-impeachment feito pela equipe do longa do Festival de Cannes. Ele comentou o protesto na coletiva de imprensa de seu filme Aquários, nesta quarta-feira, dia 18. A estreia do filme nacional no evento francês na tarde de terça-feira, dia 17, foi marcada pelo ato, encampado pelo diretor e pelo elenco, incluindo a atriz principal Sônia Braga. A manifestação em apoio ao mandato de Dilma Rousseff do PT teve repercussão internacional. Temer fará pronunciamento para revelar país que recebeu de Dilma.
O presidente interino Michel Temer programa um pronunciamento à nação para contar à população a real situação do governo que encontrou ao assumir a presidência da República. O formato ainda não está definido, mas o PMDBista quer mostrar, por exemplo, que o rombo das contas públicas deixada pela presidente afastada, Dilma Rousseff, é muito pior do que o previsto inicialmente. Segundo assessores, a fala pode ser um pronunciamento ou uma entrevista à imprensa, na qual Temer pretende falar não só de questões econômicas, mas também de outras áreas, como a social, com alguns programas sem recursos necessários para pagar despesas. O PT pretende responder mostrando que Temer esteve ao lado da Dilma durante mais de 5 anos. A Operação Fecha Quartel é deflagrada em cidades da região. O 6º Comando de Policiamento de Área, CPA, deflagrou durante a manhã e tarde desta quarta-feira, dia 18, mais uma operação Fecha Quartel em seus 4 batalhões, entre eles o 36º BPM, responsável pela segurança pública nos municípios de Itaucara, Pádua, Aperibé, Miracema, Cambuci e São Sebastião do Alto. O objetivo, segundo a PM, foi garantir a integridade física da população, a prevenção de delitos e redução da mancha criminal. Foram realizadas ao longo do dia, nos batalhões da região, operações policiais militares de revista de fiscalização que visam revistar coletivo, veículos particulares e motos com a finalidade de apreender armas, tóxicos ou quaisquer outros materiais utilizados para a prática de crime ou contravenção, bem como recuperar veículos. Polícia Ambiental flagra pesca predatória em Cardoso Moreira. Policiais ambientais lotados da 3º PAM Parque Desengano averiguavam a denúncia anônima quando chegaram ao ponto indicado, encontraram dentro da água um paritá, espécie de armadilha de bambu e metal que aprisiona peixes, e ao lado o aposentado GM, de 65 anos, e seu filho, servidor público GRM, de 42 anos. Com os suspeitos, os agentes apreenderam ainda uma tarrafa, uma rede de pesca com 150 metros, além de 2 botes de madeira. A dupla seguiu para a Distrital, onde prestou depoimento, devendo responder em liberdade por crime ambiental. Chuva de granizo assusta moradores de Itaucara. O município de Itaucara e dezenas de bairros de Aperibé sofreram com a chuva que chegou na noite desta terça-feira, dia 17. Além de descargas elétricas e rajadas de vento, foi registrado também chuva de granizo. A tempestade durou poucos minutos, mas foi o suficiente para alagar as ruas de Itaucara. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve queda de árvores na zona rural de Aperibé. A chuva de granizo aconteceu nos distritos de Laranjais e Batatais. As ruas ficaram cobertas por pedras de gelo. Dezenas de casas foram destelhadas com a intensidade do vento. O temporal também causou prejuízo à agricultura. No Engenho Central, um poste caiu por causa do temporal. Um homem de 36 anos sofreu uma descarga elétrica e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro para o hospital de Itaucara. Segundo a unidade de saúde, o estado de saúde do paciente, que teve a identidade preservada, é considerado bom. Ainda de acordo com os bombeiros, não há moradores desalojados ou desabrigados. Ocupa TB pede abertura de inquéritos contra a Prefeitura de Campos. Um grupo de artistas e simpatizantes que ocupa o Teatro de Bolso de Campos deste último dia 9 buscou ajuda da Justiça contra a Prefeitura de Campo dos Goitacazes. Representados de forma gratuita pelo advogado Cláudio Andrade, os artistas protocolaram junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, Núcleo de Campo dos Goitacazes de Tutela Coletiva, ofício requerente à abertura de inquérito civil e consequente termo de ajustamento de conduta TAC, em fase da Prefeitura de Campo dos Goitacazes. O motivo do pedido de abertura do inquérito é para que o Ministério Público intervenha na situação, já que nenhuma solução foi apresentada oficialmente pelos representantes do governo municipal. A Câmara promove seminário de gerência de projetos nesta quinta-feira.
A Câmara dos Vereadores de Campos promove um seminário de gerência de projetos nesta quinta-feira, dia 19, das 14 às 17 horas, voltado para gestores de empresas e estudantes de administração. O evento terá 3 horas de duração, a entrada é franca e os participantes vão receber certificado. Este evento trará organizações de grande influência em gerenciamento de projetos no Brasil.